Fala galera, hoje é dia de Juízes 3, vamos lá. Servidão dos israelitas sob Cusã, rei da Síria ou Arã. Essas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso, 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, os sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes, pois, ficaram para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus e heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e jebuseus, tomaram das suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã Risataim durante 8 anos. Otiniel livra-os. Os filhos de Israel chamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu à peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu, servidão sob Eglon. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Eude livra-os. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por debaixo das suas vestes, a sua coxa direita, e levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente. Porém voltou do ponto em que estão as imagens de escultura, ao pé de Gilgal, e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Este disse: Cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou num cenáculo fresco, que o rei tinha para si só, onde estava sentado, e disse Eude: Tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada da sua coxa direita, e lhe a cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura após a folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu à sala, e cerrou sobre ele as portas do cenáculo, e as fechou. E saindo ele, vieram seus servos, e viram. E eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: Sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara do cenáculo fresco, e esperando até se enfastiarem. Eis que não abriu as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram, e eis seu senhor estendido morto na terra. E Eude
escapou enquanto eles demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles, e disse-lhes: Segui-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão a Moabe, e a nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram os moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Bom, galera, Juízes 3. Amanhã, Juízes 4. Falou!